Eu sinto em te dizer, mas talvez você esteja repetindo os mesmos padrões no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na maneira como você lida com as suas emoções. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que tá preso dentro de um ciclo. Parece que algo maior te puxa e você sempre volta pro mesmo canto. Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre isso. Vamos entender por que isso acontece, como que a gente identifica esses padrões e, o melhor, como romper com esses padrões para viver uma vida mais significativa. E se você não me conhece, eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica pós-graduanda em ACT e eu crio conteúdo sobre psicologia e saúde mental para te ajudar a colocar tudo isso em prática e viver uma vida mais leve e significativa. Então, se é disso que você precisa, não perde mais seu tempo, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para você receber todos os novos vídeos, tá bom? Se você sente que você tá sempre voltando pro mesmo lugar, saiba que isso não necessariamente é falta de vontade, que existem motivos para isso. O mais importante, também tem como mudar, por mais que sejam ciclos muito antigos e muito difíceis de romper, a mudança também não é da noite pro dia, mas com pequenas ações que fazem toda a diferença. E se esse tema faz sentido pra você, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso inclusive me ajuda a criar conteúdo pra cá de maneira mais assertiva. E também já me conta aqui nos comentários qual que é um padrão que você sente que você tem repetido demais na sua vida. Mas e aí, você já parou pra se perguntar por que a gente tem uma facilidade, parece, de estar sempre repetindo os mesmos padrões? E uma coisa que eu sempre falo na terapia é que o nosso cérebro, ele não tá aqui pra nos fazer feliz ou nos trazer um extremo bem-estar. Ele tá aqui pra nos fazer sobreviver. Mas, Sara, o que na prática isso aqui significa? Significa, por exemplo, que no contexto que a gente tá aqui conversando, que o seu cérebro, ele não quer ficar gastando energia à toa. Ele não quer despender essa energia aqui à toa, ele quer economizar. Então, assim, toda vida que a gente faz algo, age de uma maneira que funciona, a gente vai conversar sobre o que é funcionar aqui, mas que funciona para alguma coisa, a tendência é repetir aquele mesmo padrão, é repetir aquele mesmo comportamento, porque o seu cérebro, ele não quer ficar o tempo inteiro analisando, tá, o que a gente faz agora? Por que a gente deveria fazer isso daqui? Então a gente tem essa tendência natural a começar a agir no automático. E eu sei o que você pensou quando eu falei assim, funciona para alguma coisa. Você deve ter pensado assim, mas Sara, não funciona, é por isso, inclusive, que eu quero mudar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, até mesmo para lidar com isso com um pouco mais de autocompaixão mesmo, é que para alguma coisa funcionou. Para alguma coisa, esse padrão que você tá repetindo, ele tá funcionando. Para te dar alívio de alguma coisa, para te fornecer uma sensação de proteção, de segurança, mesmo que por alguns segundos funcionou para algo. O que acontece é que seu cérebro acaba registrando isso e repetindo esse mesmo padrão. Mesmo que hoje, mesmo que em outros contextos, repetir esse mesmo comportamento não faça sentido, não seja funcional, inclusive, para os seus valores de vida. Inclusive, entender para que esse comportamento tem funcionado, o que você busca quando você está repetindo esses padrões, é um passo muito importante e fundamental na terapia quando a gente está trabalhando isso, por exemplo. A gente vai falar sobre isso aqui, como identificar essas funções, mas eu quero que você entenda, e a primeira coisa que é muito importante a gente entender aqui é que para alguma coisa esse comportamento tem funcionado, para alguma coisa esse padrão tem funcionado, mas a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é, continua funcionando da mesma maneira hoje? Talvez padrões que você aprendeu, que você repetiu no passado, continua funcionando para você hoje? E talvez funcione em alguns contextos, talvez funcione em algumas situações com algumas pessoas, mas funciona em todos os contextos que você repete esse padrão? E qual que tem sido o custo disso? O afastamento ou até mesmo a perda de coisas muito importantes e valorosas para você? A gente pode pensar, por exemplo, em alguém que aprendeu a evitar conflitos, conversas difíceis, porque na infância, por exemplo, isso protegia de discussões familiares, isso protegia de invalidação. Mas talvez hoje esse mesmo comportamento talvez esteja prejudicando, impedindo essa pessoa de se posicionar, de ser mais assertiva nas suas relações. E uma mentira que muitas vezes a gente compra é que a gente repete padrões porque é o meu jeito, eu sou incapaz de mudar. Mas na verdade a gente também repete padrões porque a gente também tem essa tendência a fugir do que é desconfortável e do que é desconhecido, mesmo que esse desconhecido guarde muita coisa que você sonha viver. Isso pode acontecer com procrastinação, isso pode acontecer com escolhas às vezes ruins de relacionamento, com padrões de autossabotagem. Não é que você se odeia, que você quer o pior pra você. Às vezes a gente tá tentando fugir de algo que é desconfortável. Talvez você evita se comprometer com algo novo, se comprometer com algo que é desafiador, porque você tem medo do fracasso, mas isso também te mantém preso naquela zona de conforto e te impede muitas vezes de crescer em objetivos que você almeja. Você pode voltar para o mesmo tipo de relação tóxica, porque apesar de você saber que não é o ideal, aquilo é conhecido, é familiar para você e muitas vezes pode te dar uma falsa sensação
sensação de segurança, de proteção. E isso aqui definitivamente não é sobre te culpabilizar, tá? Porque como a gente conversou lá no começo do vídeo, se você tem feito isso aqui, se você tem repetido, inclusive, tem funcionado para alguma coisa, mas talvez não tenha funcionado por objetivo mais importante, que é te fazer viver uma vida valorosa. E nós também repetimos certos padrões, porque padrões também são aprendidos ao longo da nossa história de vida. O que nós temos como modelo de relacionamento saudável ou não, do que é amor, do que é um bom trabalho, tudo isso é muito arbitrário, o que significa que a gente pode ter construído uma visão do que é essas coisas a partir da nossa história de vida, a partir da nossa cultura, das pessoas ao nosso redor. E não se engane, porque todos nós somos uma mistura disso, tá? Não existe viver em sociedade, em uma cultura, e simplesmente não ser atravessado por ela, atravessado inclusive pelas relações que ela estabelece. Mas eu sinto que também chegam momentos na vida que a gente para e se pergunta, será que essa relação aqui, quando eu falo relação, não só de relacionamento amoroso, mas essa conexão aqui que a gente estabeleceu, será que faz sentido pra mim hoje? Será que faz sentido pros meus valores de vida e pro que eu tenho descoberto e pro que eu gostaria de viver? Será que esse modelo aqui, ou essa ideia de relacionamento amoroso que eu aprendi lá na minha família, será que ela faz sentido pra mim hoje? Será que esse modelo de um bom trabalho, de o que é um bom emprego que eu aprendi na minha família, continua fazendo muito sentido pra mim hoje? Se você cresceu vendo um modelo disfuncional ali de relacionamento, talvez aquilo tenha se tornado o seu normal. Se você via as pessoas ao seu redor lidando com o estresse, evitando os problemas, talvez você tenha aprendido a fazer a mesma coisa. Talvez no seu contexto familiar, ter um bom emprego ou ser bem-sucedido era ter um emprego estável, era trabalhar para uma empresa. E talvez hoje, nos seus valores de vida, você pense que talvez queira ter o próprio negócio, construir a própria empresa, mas de alguma maneira parece que é quase errado e contra esses padrões, essas conexões que foram estabelecidas, né? Porque é literalmente nadar contra a maré forte, inclusive, que são esses aprendizados construídos. E talvez você já saiba alguns desses padrões que você repete, talvez por isso você esteja aqui nesse vídeo, mas talvez você também não saiba, e eu tenho algumas perguntas que podem te ajudar a identificar esses padrões na sua vida. Você já sentiu que por mais que você tente muito mudar, você sempre acaba voltando para os mesmos comportamentos? Em quais áreas da sua vida você sente que está preso em um ciclo que se repete? Saúde, relacionamentos, trabalho, emoções? Existe alguma situação na sua vida que parece uma espécie de déjà vu, como se você já tivesse passado por ela várias e várias vezes? O que você costuma fazer quando se sente desconfortável ou inseguro? Você sempre reage da mesma forma? Se você pensa nos seus relacionamentos passados, você vê alguma repetição no tipo de pessoa que você costuma escolher, ou até mesmo na maneira como esses relacionamentos terminam? Eu acho que também é muito fundamental aqui entender, como a gente falou lá no começo do vídeo, o que nós temos tentado proteger ou até mesmo receber quando nós repetimos esses mesmos comportamentos, quando nós estamos repetindo constantemente esse mesmo padrão. Muitas vezes nós repetimos os mesmos padrões não porque nós queremos, mas porque de alguma maneira eles parecem nos oferecer proteção ou até mesmo atender a uma necessidade emocional muito importante. Então o que a gente precisa entender é que todo padrão repetitivo, ele tem uma espécie de recompensa oculta, de um presente oculto ali. Pode estar te dando alívio, segurança, proteção, uma sensação de controle. O que esse padrão, esse comportamento repetitivo tem te dado hoje? Ele te protege de alguma coisa? Que sensações ou pensamentos costumam aparecer no momento que você tá repetindo esse mesmo comportamento? Esse comportamento te ajuda a evitar alguma coisa? Rejeição, vulnerabilidade, vergonha, medo? O que você sente que você tá buscando quando você age dessa maneira? Aprovação, controle, validação, pertencimento, segurança, proteção? E se você parar de agir dessa maneira, o que a sua mente fala sobre o que vai acontecer? Do que você tem medo que aconteça se você parar de agir dessa maneira, se você parar de repetir o mesmo padrão? Se você percebe sempre um padrão de se anular ali nas suas relações, talvez você esteja tentando se proteger do medo da rejeição. Se você se percebe evitando demais desafios profissionais, talvez você esteja fugindo ali do medo do fracasso, do erro, da falha. E eu não quero que você pense aqui em um modelo determinante dessas coisas, aqui a gente tá trabalhando muito mais com hipóteses, e eu tô te dando aqui exemplos para você conseguir visualizar isso de maneira mais didática, para estar te ajudando também a identificar os seus próprios padrões, o que você tem evitado, o que você tem buscado. Não são coisas, não são fórmulas determinantes do tipo, aconteceu isso, então você vai fazer aquilo, você fez isso daqui, então você está buscando isso daqui. É muito mais para ajudar a gente a elaborar essas hipóteses, a pensar sobre isso. Não são coisas
determinantes. Porque, inclusive, quando você reconhece essas suas necessidades, quando você reconhece o que você tem buscado por meio desses comportamentos, a gente pode pensar em alternativas, a gente pode pensar em estratégias, ao invés de estar sempre recorrendo aos mesmos comportamentos disfuncionais, digamos assim, para você estar conseguindo isso que você está buscando, a gente pode pensar em estratégias mais saudáveis para atender às suas necessidades emocionais, para atender aquilo que você precisa. Às vezes a gente está tão preso no mesmo ciclo de comportamento, a gente passou tanto tempo da vida repetindo as mesmas coisas que a gente nem parou para pensar ou para se perguntar: será que isso aqui tá me levando na direção dos meus valores? Você realmente sabe qual que tem sido o custo desse ciclo para você? E eu quero te convidar a gente fazer um exercício aqui, você pausar esse vídeo, fazer esse exercício, ou então você anotar aí e fazer esse exercício depois desse vídeo aqui. Anote numa folha de papel 3 padrões que você sente que você tem repetido na sua vida. Talvez as perguntas que a gente fez anteriormente te ajudou a identificar isso. E eu queria que você escrevesse no papel 3 padrões que você tem repetido, 3 ciclos que você sente que você tá preso. Ao lado deles, escreve pra mim, escreve pra você, na verdade, qual que tem sido o custo disso? Qual que tem sido o custo pra você de continuar nesses ciclos? Como que isso tem funcionado pra você em termos dos seus valores de vida e objetivos de vida? A ideia aqui é a gente realmente entender como é que isso tem funcionado e criar uma janelinha, uma porta também de motivação pra gente tentar algo novo, pra gente tentar estratégias novas, inclusive buscar maneiras diferentes, mais criativas e mais flexíveis também, de estar buscando isso que você tanto precisa. Então a gente identificou aqui por que esses padrões se repetem, como que a gente identifica esses padrões e ciclos que a gente tem estado preso, mas também a gente precisa falar como que rompe com esses padrões. E o primeiro convite que eu quero te fazer é você se perguntar o que eu tô tentando evitar quando eu repito esse comportamento aqui. Ao invés de estar sempre fugindo e agindo no automático, para alguns segundos e se pergunta isso. O que eu tô tentando evitar quando eu tô sempre repetindo isso daqui? Porque talvez o próximo passo, depois de você identificar esses padrões e entender como que eles têm funcionado na sua vida, é a gente também abrir um espaço para tolerar o desconforto que é estar diante de coisas que a gente passou a vida inteira tentando evitar ao repetir esses mesmos padrões. Porque não se engane, esses padrões serviram para alguma coisa, esses padrões funcionaram para alguma coisa e a gente percebeu que, inclusive, uma dessas coisas para que ele funciona é para te ajudar a se distanciar e evitar algumas coisas que são desconfortáveis. Então, quando a gente entra numa jornada de ir aos pouquinhos rompendo com esses padrões, a gente fica assim diante de coisas que são muito dolorosas, diante de coisas que são desconfortáveis e não tem pra onde correr. A gente precisa abrir um espaço pra lidar com essas coisas que são desconfortáveis. E não se engane, porque eu também não quero que você pense que é simplesmente ficar sentada, tolerando esse desconforto e esperando a vida acontecer. Uma coisa que eu sempre gosto também de trabalhar na terapia é como é que a gente pode pensar em recursos, ferramentas, pessoas, contextos que te ajudem a lidar melhor com esse desconforto, que facilitem um pouquinho mais ou que dificultem um pouco menos a jornada de lidar com essas coisas desconfortáveis. Inclusive, você pode e deve começar com pequenos passos, inclusive pensando em situações, em contextos que facilitem as coisas para você. Se você identificou, por exemplo, um ciclo de passividade nas suas relações, então você sempre tem essa dificuldade para estar se posicionando, para estar falando e expressando algumas coisas nas suas relações, você começar em contextos, você começar em relações que tendem a ser relações mais acolhedoras, mais empáticas, que te validam mais, vai facilitar as coisas pra você. Você não precisa estar começando pelo contexto mais difícil, você não precisa estar começando pelo passo mais difícil, isso só vai dificultar as coisas pra você, só vai dificultar a sua jornada de mudança. Então, vamos ser compassivos e gentis aqui, vamos começar aos poucos, com passos que sejam menos desconfortáveis pra você, vai facilitar muito a sua jornada de verdade. Segunda coisa, escolha uma direção pra você seguir. Você já entendeu que aquele padrão não é o caminho que você quer trilhar. E qual o caminho que você quer seguir? Você sabe pra onde que você tá indo, você sabe pra onde que você quer ir. Sim, aquele comportamento pode funcionar pra te proporcionar um certo alívio, uma certa segurança. Sim, talvez você tenha aprendido que aquele é o modelo a ser seguido. Mas pra onde você quer ir? Que tipo de vida, de rotina, de trabalho, de relacionamentos você gostaria de construir? E uma coisa que pode te ajudar é você realmente responder a essas perguntas dividindo por áreas da vida: saúde, relacionamento, trabalho, rotina. O que seriam comportamentos que seriam condizentes com a pessoa que você gostaria de ser, com a sua melhor versão, vivendo cada uma dessas áreas da sua vida? Mapeie comportamentos, ações, hábitos em cada uma dessas áreas de vida e escolha um comportamento. Escolha um comportamento, uma ação mínima que você precisa adotar essa semana para começar a mudar a direção desses padrões para você começar a seguir na direção que você realmente escolheu seguir. Comece também a agir diferente, mesmo que seja estranho no começo. E não se engane, vai ser difícil
difícil no começo. Na verdade, eu não sei se tem um momento que as coisas ficam 100% fáceis. Porque como a gente falou, esse padrão, ele tem funcionado para alguma coisa. Provavelmente não para te colocar na direção da vida que você quer viver. Então, quando a gente rompe com isso, quando a gente começa a agir de maneira diferente disso, vai causar desconforto. A gente falou aqui também que o nosso cérebro, ele é muito fã do que é familiar. Ele é muito fã de coisas que são automáticas, porque ele não precisa estar parando o tempo todo e estar analisando aquilo. Então, toda vida que você mudar, que você tentar fazer algo diferente, ele vai tentar resistir, mas talvez seja exatamente por isso que a gente precisa ser muito desobediente com ele. Mas você precisa entender que toda mudança vai começar com pequenos desvios. Então, por exemplo, se você está evitando, se você tem um padrão de evitar conversas difíceis, então a gente tentar ter uma. E, de novo, a gente pode mapear ferramentas, recursos, pessoas, situações que podem nos ajudar a estar dando esse passo. Uma outra coisa que pode te ajudar a tirar um foco um pouquinho aqui do presente e levar a sua atenção, inclusive a sua análise a longo prazo e evitar aí muitos comportamentos impulsivos, é estar pensando em você mais velho. Cara, o que uma versão mais velha de mim me aconselharia a fazer agora? Quando eu me imagino aqui com 80 anos, quando eu me imagino muito velhinho, qual que é a vida que eu gostaria de ver? Se passasse um filme da minha vida na minha cabeça, o que eu gostaria de ver ali? Eu gostaria de ver esses padrões se repetindo? Eu gostaria de ver mudanças? Eu gostaria de agir diferente nessas áreas? Isso vai te ajudar porque muitas vezes quando a gente repete esses padrões, a nossa atenção ela tá muito inflexível e rígida ali no presente. A gente não consegue pensar a longo prazo, a gente não consegue pensar se a longo prazo aquele padrão, aquele comportamento tá construindo algo que realmente é valoroso para nós, tá realmente nos levando na direção da vida que a gente gostaria de construir. E por último, mas não menos importante, celebre pequenas vitórias. Sério, isso vai ser fundamental para você em todo processo de mudança, principalmente porque a gente tende a invalidar muito esses pequenos passos, mas a gente falou aqui que toda mudança começa com pequenos desvios. Então, assim, você precisa adotar o hábito de estar celebrando pequenas mudanças. Você precisa abrir um espaço na sua jornada de mudança para entender que esses hábitos de mudança, que essas ações diferentes para romper com esses padrões, eles não precisam ser perfeitos, eles não precisam ser grandes ações, principalmente no início. A gente precisa abrir um espaço para entender que em algum momento a gente vai se perceber mais uma vez repetindo aqueles mesmos padrões. E a gente precisa romper com esse padrão perfeccionista no nosso processo de mudança, porque ele só tende a atrasar ainda mais as coisas. Se tem algo que se tem uma habilidade que você definitivamente precisa desenvolver, e eu ainda ouso dizer que talvez seja uma das habilidades mais importantes em um processo de mudança, é a habilidade de autocompaixão. É a habilidade de você perceber que, opa, eu errei de novo, e você voltar ali à rota, você voltar a tentar novamente. Muitas vezes o maior erro que a gente comete não é nem o não começar a tentar, não é nem o deslize que a gente comete ali durante o processo de mudança, é não ter a paciência, é não ter a tolerância para entender que romper com um padrão é difícil, principalmente quando é um padrão antigo. E você precisa abrir um espaço nessa jornada de mudança para se tratar com gentileza. Isso não significa ser extremamente passivo com você. Isso significa abrir um espaço para entender que falhas acontecerão, que deslizes acontecerão, mas que você sempre também tem a oportunidade para estar retornando a sua jornada. A habilidade de retornar aqui vai ser a habilidade fundamental para você. E eu sei que reconhecer um padrão nunca é algo confortável e que é uma linha, inclusive, muito tênue entre você perceber um padrão e você se engajar em um processo de mudança e você perceber um padrão e se olhar com mais culpa, com mais autocrítica, com mais autocobrança e mais uma vez ficar estagnado. Então vamos fazer um compromisso muito sério aqui, vamos validar e ser gentil com essa parte de você que tem buscado por alívio, por proteção, por segurança, por reconhecimento e talvez por isso tenha repetido alguns padrões, mas também vamos pensar em uma maneira muito mais assertiva e muito mais compatível com seus valores de vida para estar buscando e tentando te fornecer isso. Então me conta aqui nos comentários qual que é um padrão que hoje você precisa começar a romper na sua vida. Esse vídeo te ajudou, inclusive, a identificar algum desses padrões? Me conta aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de deixar o seu like aqui também, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui ao lado também vou deixar um vídeo com algumas indicações de leituras que vão te ajudar muito nesse processo de mudança, de transformação e na adoção de novos hábitos. São livros que até hoje eu uso não só nos meus atendimentos, mas também na minha vida pessoal e vão te ajudar muito, tá? Vou deixar ele aqui ao lado pra você ir direto pra ele. Beijão e até o nosso próximo vídeo.